Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão. Esse programa que a TV Aparecida oferece a todos nós, dando uma oportunidade de uma pequena reflexão sobre algum tema importante para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa comunidade, para toda a Igreja do Brasil. E hoje nós queremos conversar sobre aquilo que deverá nos comprometer durante a Quaresma deste ano, a nossa campanha da fraternidade, com esse tema tão importante, fraternidade e fome. E traz para nós o lema ali do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16, dai-lhes vós mesmos de comer. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de acolher, em primeiro lugar, o padre Jean Paul Hansen, que é o secretário executivo da campanha da fraternidade da CNBB deste ano. Seja bem-vindo, padre Jean Paul. Olá, Padre Ulisses, obrigado pela acolhida, uma saudação a todos os telespectadores da TV Aparecida que estão em comunhão conosco nesse momento. Muito obrigado, vai contribuir bastante para nos introduzir nesse tema e naquilo que nós vamos atuar durante essa campanha da fraternidade. Acolho também com muito carinho o Padre Moisés Júnior, coordenador da campanha da fraternidade aqui da nossa Arquidiocese de Aparecida. Bem-vindo, Padre Moisés. Muito obrigado, Padre Ulisses, e muito obrigado da acolhida mesmo. Isso. E a alegria de acolher também a Daniela Rodrigues. Ela é presidente do projeto Despertando Amor Hoje, que se realiza em Lorena, na cidade de Lorena. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Exatamente, né? É um tema, minha gente, mais do que nunca, a gente diria assim, infelizmente, até mais do que nunca oportuno. Já não deveria existir mais esse problema sobre a face da terra, mas continua existindo perto de nós, aqui no nosso país. Há pouco tempo, há poucas semanas, tivemos aquela tristeza, dor e vergonha de ver acontecer no povo Yanomami gente desnutrida, crianças morrendo de fome. Isso é doloroso demais, né? Tivemos uma experiência tão gostosa durante a pandemia, de vizinhos cuidando de vizinhos, comunidades, paróquias, para que ninguém passasse fome durante aquele período doloroso. E, no entanto, é preciso despertar novamente. E a campanha da fraternidade deste ano quer nos despertar, quer nos alertar, quer colocar sobre os nossos ombros uma responsabilidade. Não deixe seu irmão, sua irmã passar fome. Vamos então ver um texto de São Mateus, capítulo 14, versículos de 14 a 16, que está aí no nosso card. Olhe, preste atenção e nos ajude a refletir sobre esse tema. Ao descer da barca, ele viu a grande multidão, teve pena e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que possam ir às aldeias comprar comida. Jesus respondeu-lhe: não precisam ir. Vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Padre Jean Paul, qual é a sua primeira impressão quando ouve esse texto de Mateus? Nós sabemos que o Evangelho de São Mateus, ele destaca o ensinamento de Jesus sobre as suas obras. E essa palavra de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir é muito comprometedora. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa responsabilidade é nossa. Jesus está falando aos seus discípulos. Se nós somos seus discípulos, cabe a nós hoje dar de comer a quem tem fome. Exatamente. Para você, Padre Moisés, como que ecoa no seu coração? Interessante que Jesus ele vai muito mais além do que dos milagres, né? Sim. Jesus ele quer também ensinar ali a partilhar. Dai vós mesmo de comer, ou seja, se todos nós partilharmos o pouco que temos com aqueles que não têm, não haverá miséria, não haverá fome. Exatamente, né? Para você, Daniela, que está com a mão na massa, trabalhando o tempo todo.
a gente carrega essa passagem com a gente e a passagem, a maior felicidade é em dar do que receber. Como a gente pode falar do amor de Deus para uma pessoa que está passando fome, para uma criança que não tem uma bolacha no armário, que não tem um arroz e feijão? Então, antes da gente falar do amor de Deus, antes da gente desenvolver obras sociais, a gente precisa levar sim o alimento, a gente precisa ser o alimento que essa família precisa, né? A gente precisa alimentar a esperança com atitudes concretas. Muito bem dito, viu? Padre Moisés e eu, a gente conhece uma antiga estribilho, não é, Moisés? Que cantava, se não me engano, assim: dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. É isso aí. E é por isso que a gente entra nessa campanha da Fraternidade e Fome deste ano. E eu gostaria de imediato que o Padre Jean Paul já nos desse, seja uma ideia geral sobre a campanha da fraternidade dentro da Quaresma, né? E o porquê da escolha desse tema, porque, se não me engano, o Padre Jean Paul é um tema também que ecoou muito forte no último Congresso Eucarístico lá de Recife, né? Sem dúvida alguma, Padre Ulisses. É a terceira vez que a CNBB propõe o tema da fome. Sim. 1975, 1985 e 2023. Em 75, nós estávamos às vésperas do Congresso Eucarístico de Manaus. Em 85, nós estávamos às vésperas do Congresso Eucarístico de Aparecida. E agora, em 2023, esteve às vésperas da campanha da fraternidade o Congresso Eucarístico do Recife, que dizia, que tinha como lema, pão em todas as mesas. Sim. A fome tem uma relação íntima com a Eucaristia. É a Eucaristia que nos motiva a superar a fome. Exatamente, né? E creio que principalmente a campanha deste ano, ela, quando fala da fome, como que a gente deveria entender exatamente esse termo, né, que é tão amplo, toca imediatamente em milhões de pessoas no mundo inteiro e talvez aqui no Brasil também. Essa palavra fome, qual a força dessa palavra? A nossa primeira abordagem deve ser positiva. Sim. A fome é algo bom. A fome é um dom do Criador a todos os seres animados. Todos os seres animados têm fome, e a fome é um instinto poderoso de sobrevivência. Porém, na sociedade humana, esse dom que o Criador deu para a sobrevivência se transforma numa tragédia, se transforma num instrumento que põe em risco a sobrevivência humana. E aí é que está o pecado. O pecado é inverter o projeto de Deus. E por isso a campanha vem no tempo da Quaresma, tempo propício de conversão, para nos fazer converter desse pecado. Nós entendemos a fome na campanha da fraternidade a partir de uma perspectiva internacional, que Sim. é a criteriologia da pesquisa em insegurança alimentar. Então, a fome é a insegurança alimentar grave. Ter fome significa não saber quando eu farei a próxima refeição, ou quando eu darei aos meus filhos a próxima refeição. E essa é a dor que toca no coração aí de muita gente e muitas vezes não toca em nós. Afinal, o Brasil continua sendo um dos maiores exportadores de grãos no mundo todo. O Brasil continua sendo exportador de carne e de alimento para todo canto. Não consegue, muitas vezes, colocar um prato de arroz e feijão sobre a mesa de cada família. É alguma coisa, um desses absurdos, né? Eu, quando vejo as cenas de guerra, aqueles mísseis, bombas, tudo aquilo, aviões, entende? Eu fico pensando, meu Deus, por que tudo isso não é alimento para o povo? Porque tudo isso é instrumento de morte, né? Joga-se o dinheiro na violência, não se joga esse dinheiro ou não se aplica naquilo que seria a sobrevivência de milhões de pessoas.
ainda continuando com o padre João Paul, porque ele está secretário executivo da campanha, então ele pode nos dar algumas informações. Como que vai se desenvolvendo, padre João Paul, a proposta da campanha a partir da CNBB? Então, nós temos logo na quarta-feira de cinzas, o lançamento da campanha da fraternidade em Brasília, e depois, no primeiro domingo da quaresma, nós temos aí no Santuário Nacional o lançamento para todo o Brasil da campanha da fraternidade. Nós já vimos nos preparando há muito tempo, os regionais, os 19 regionais da CNBB vêm se preparando, se formando, muitas dioceses também preparando-se através da formação para a campanha da fraternidade, muitos colégios católicos se envolvendo nesta temática, e agora é hora de pôr a mão na massa, de escolher propostas de ação pessoal, comunitária, eclesial ou social e fazer acontecer a nossa conversão concreta para superar a fome no nosso país. Tomara que seja realmente um passo positivo a ser dado na consciência de cada um de nós, mas também em todas as estruturas da nossa sociedade, porque não nos faltam alimentos, só nos falta a partilha, né? Se houvesse essa partilha, absolutamente todo ser humano teria o necessário para viver com dignidade. E é tão importante, eu creio que em tudo isso, Padre João Paul, já uma curiosidade, evidentemente que é uma campanha que deveria envolver não somente católicos, mas envolver a sociedade toda, não é mesmo? Ela tem algo já de ecumênica ou de presença mais efetiva de outros grupos? A campanha da fraternidade ecumênica, ela acontece periodicamente. Sim. Então, estrito sensu, a campanha de 2023 não é uma campanha ecumênica, mas nós podemos dizer que a fome é ecumênica. Todo mundo tem fome, a fome é humana, né? E a fome diz respeito a todas as realidades humanas. Então, todo mundo é bem-vindo, todo mundo deve se comprometer com essa campanha da fraternidade, independente da sua religião, da sua comunidade eclesial, independente da sua denominação. A fome diz respeito a todo ser humano. Aí você vê que essa campanha, ela nos convida a dar as mãos a todo mundo que tem essa preocupação no coração. Não pergunte qual é a sua crença, não pergunte qual é o seu pensamento, a sua ideologia. Tente dar as mãos e tente fazer alguma coisa. Porque a gente tem certeza que aí ao redor de você, por menor que seja a sua cidade, o seu povoado, haverá gente passando necessidade. E dando as mãos, a gente consegue também estender as mãos para ajudar a quem necessita. E nós vamos conversando, Padre Moisés, aqui na nossa Arquidiocese de Aparecida, como é que vai se articulando já a preparação para entrar de cheio, assim, em cheio nessa campanha da fraternidade? Muito bem, nós vamos ter a abertura da CF, né, da campanha da fraternidade a nível diocesano. Sim. E se Deus quiser, será no dia 9 de março, lá no Santuário Frei Galvão. E aí depois todas as paróquias também, né, vão ter a sua abertura. Eles vão fazer na quarta-feira de cinza ou no primeiro domingo, né, da quaresma, que é o domingo onde dá muita gente na missa, onde nós possamos então levar esse tema para mais gente, né? Sei. E dentro daquilo que você conhece desta arquidiocese concretamente, existe realmente áreas em que a gente sente que há a necessidade de uma campanha mais forte, de conscientização, de partilha e até mesmo no nível, digamos assim, político das nossas cidades e municípios, você percebe que é uma carência? Sim, é uma carência muito grande. A gente tem várias paróquias, né, que são humildes, simples, que com certeza, né, precisa ser olhado com mais amor, com mais atenção, com mais carinho por essas pessoas, né? Mas a gente sabe que depois dessa pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas, né? É verdade. E, então, tem muitas famílias ainda que estão demorando para ser estruturada. E essas pessoas pobres, elas estão intocadas aí, né, infelizmente, no meio de pessoas ricas aí também.
Então a gente precisa fazer um trabalho para com que a gente consiga então ajudar essas famílias mais carentes a estruturar, né, a organizar a sua vida diante dessa crise, né, que certamente elas passaram. A minha experiência, Padre Moisés, é que não raro, entende, famílias passando necessidade são aquelas que não têm coragem de pedir esmola, né? Sim. Sofrem, não são aqueles que são pedintes de rua, mas estão escondidas aí na sua casa, fazendo de tudo para encontrar alternativas e nem sempre encontram, né? Eu acho que a visitação vai ser muito importante nas paróquias e comunidades, visitar, olhar, ver, constatar o que está acontecendo realmente, né? Daniela, conta um pouquinho para nós daquilo que já é um trabalho concreto de vocês com este grupo Despertando o Amor hoje. A gente desenvolve esse trabalho de entrega de cestas básicas, cestas solidárias, arrecadação de alimento durante todo o ano, né? Sim. Muitas famílias que nos ajudavam e doavam 1 quilo de alimento para nós, chegaram até nós pedindo ajuda depois da pandemia, né? Então ficou um caos, né? A gente tem 230 famílias em vulnerabilidade social cadastradas pelo projeto. Sim. Que a gente, né, precisa dar assessoria, dar acessibilidade, acompanhar essas famílias. E nesse ano que passou, a gente entregou 201 cestas para 230 famílias. 33 milhões de pessoas estão em situação de segurança alimentar. Sim. Então, assim, 6 em cada 10 famílias estão passando fome. E as famílias mais afetadas são em casa, mulheres, mães solos. Sim. E casas com crianças, são as mais afetadas, né? Porque muitas vezes a mãe não dá conta de trabalhar e cuidar da criança ao mesmo tempo, então esse caos está em geral. E nós arrecadamos 1 quilo de alimento, arrecadamos cestas também completas, no mercado, a cesta completa para doar, e fazer essa sondagem, esse equilíbrio de estar entregando para essas famílias que também, às vezes, tinham uma classe média e hoje não tem nem emprego, né? Perderam os empregos, até tudo isso se reestruturar e voltar ao normal. Então, assim, é muito trabalho para ser feito, a gente precisa da união de toda a sociedade, de toda a comunidade, de todas as pessoas, para que realmente volte a olhar para todas essas pessoas que precisam. Sim, Padre Jean Paul, eu creio que é uma campanha realmente que deveria cobrir o país todo, né? E até o diálogo agora no nível político, né? Esse diálogo durante essa campanha certamente vai se intensificar, né, para que não aconteçam essas tragédias dolorosas, essa omissão imensa que infelizmente tem acontecido. Com certeza, nós queremos e estamos nos empenhando para isso. Sim. Para comprometer pessoas, para comprometer comunidades eclesiais, mas também para comprometer o poder público, a sociedade civil organizada. Iniciativas como essa da Daniela são belíssimas e louváveis, mas nós precisamos que o poder público assuma o seu papel. É para isso que eles foram eleitos, é para isso que eles ocupam os cargos de governança nos nossos municípios, estados e no nosso país. Certamente. E esse diálogo talvez traga um pouco mais de esperança para nós, que realmente ele possa se desenvolver e trazer gestos e atitudes e, assim, projetos concretos para o nosso povo, né? E o que mais dói certamente no coração da gente é sempre a situação de crianças, né? As crianças são aquelas mais vulneráveis, que sofrem mais com toda essa situação em qualquer lugar. Na dimensão, Padre Jean Paul, na dimensão educacional, né? Porque essa consciência, evidentemente, que nem sempre está presente quando a gente está ali almoçando, jantando, né? Na dimensão educacional, quais são as propostas, quais são as dicas que a campanha da Fraternidade vai dar para nós durante essa quaresma toda? O objetivo geral da campanha da Fraternidade de 2023, ele é regido pelo verbo sensibilizar. Sim. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer nesta quaresma é recuperar a sensibilidade. Infelizmente, nós temos nos tornado um país insensível. E por isso a CNBB traz de novo, põe sobre a mesa o tema da fome, para que nós nos sensibilizemos
sensibilizados, assumamos compromissos de transformação desta realidade. Sem dúvida, a transformação passa pela educação. É na primeira infância que nós aprendemos hábitos saudáveis de alimentação e também é na primeira infância que nós aprendemos a partilhar. Quem não se lembra das famílias numerosas, com 8, 10 filhos, aonde se tinha que partilhar, às vezes, o mesmo sapato, a mesma roupa, quanto mais o alimento, né? Agora nós temos famílias com números bem menores de filhos, 1, 2, quando muito 3, e aí nós precisamos cuidar para que esses filhos de famílias menos numerosas não deixem de aprender a partilhar, porque se não aprendermos a partilhar, vamos continuar sendo uma sociedade insensível. Isso mesmo, e creio que vai se tornar muito importante para nós, né? Que entre na nossa mentalidade, também na nossa visão política, né? A importância de que a questão da fome preceda todos os demais orçamentos que são feitos na família, no município, no país todo, né? No mundo todo. A questão de primeiro ter um alimento para todo mundo. Todos os orçamentos deveriam vir depois disso aí. E uma outra coisa, Padre Moisés, que eu acho importante, né? Eu acho que essa campanha também nos leva a uma questão muito séria para nós, que é a questão do desperdício, né? E principalmente o desperdício do alimento. Né? O que você me diz sobre isso? Sim, verdade. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas, né, tanto os adolescentes como os jovens, os adultos também, não estão dando muito valor naquilo que tem, né? Sim. Antigamente, as pessoas mais antigas não davam muito valor, né, naquilo que adquiriam mesmo, né, no alimento. Então, um dos nossos projetos, né, que a gente quer fazer a nível diocesano aqui na nossa arquidiocese é justamente isso: trabalhar com as crianças da catequese, com os jovens, né, trabalhar nesse sentido, para eles terem essa consciência de não desperdiçar os alimentos, mas deles também ter essa sensibilidade, quando, assim como o Padre João Paulo disse, né? Ter essa sensibilidade de ter misericórdia, de ter compaixão e de ajudar a partilhar, né, aquilo que tem com aqueles que não têm. Penso eu que o que a gente tem que trabalhar afinco é com os adolescentes, é com os jovens, porque eles são o futuro, né, da nossa nação. Exatamente, é quebrar um pouco essa triste cultura da indiferença, né? Sim. E por parte, sei lá, de um grupo da sociedade, até de cinismo, que não está nem aí com a situação, né? Mas, Daniela, vocês têm lá, assim, uma iniciativa muito bonita, né? Como é que despertou isso aí? Porque no Brasil existe N iniciativa, desde os nossos vicentinos, que cuidam um pouco de tudo isso. Mas talvez você possa dar um exemplo de como vocês iniciaram e que outros, ouvindo a gente, falam: eu vou iniciar aqui na minha comunidade, eu vou realizar alguma coisa de concreto nesta campanha da fraternidade. Então, a nossa iniciativa começou lá em 2014. Sim. Eu comecei o Espírito Santo me incomodar, o que eu tenho feito com a vida que Deus me deu. Sim. E aí eu pergunto, né, para todos que estão ouvindo, o que você tem feito com a vida que Deus te deu? A nossa vida não é somente trabalhar, ir para casa, cuidar da nossa casa, dormir, pagar conta. Não, existe um mundo que precisa de nós e cada um de nós tem um propósito de vida, né? O nosso propósito é ser ponte do amor de Deus. Então, eu comecei a me juntar com as pessoas que eu trabalhava, comecei a arrecadar brinquedos e fazer uma ação social. Mas essa ação social foi ganhando forma e cada dia que passava a gente fazia uma ação social, a gente aprendia com aquela ação social e via que a gente estava no caminho certo, que o caminho é esse, né? Fazer o bem. A gente precisa não só se sensibilizar, mas despertar uns aos outros, porque quando eu me desperto, toda a minha casa se desperta a ajudar, né? Eu começo a ensinar os meus filhos a ajudar, a dividir, a aprender a solidariedade, né? O meu filho, eu tenho um filho de 6 anos e eu estava a gente estava parando na porta de um mercado, tinha um morador de rua dormindo no chão e meu filho de 6 anos falou assim: mãe, a gente pode ajudar aquele moço? Ele está precisando de ajuda.
falei para ele, filho, o que você quer fazer para esse moço? Vamos ajudar. Ele foi no mercado, comprou umas bolachinhas, coisa que ele gostava, eu dei na mão dele e falei, você vai entregar. Ele entregou, quando ele terminou de entregar, ele falou assim, mãe, a gente salvou a vida desse moço, né? Será que ele vai conseguir ter uma casa? E ele conversou com aquele morador de rua, pessoa em situação de rua, ele falou, onde é sua casa? Você precisa de uma casa. A minha mãe, tio, tem um projeto ali, vai lá que ela te dá roupa e te ajuda com alimento. 6 anos. Isso é a cultura da doação, da solidariedade e de amor ao próximo, que a gente precisa implantar, precisa despertar em toda a sociedade e começa assim, a nossa volta. Sim. São, assim, exemplos, entende, que comovem, né? E ao mesmo tempo indicam um caminho, porque seu menino certamente vai se tornar um homem capaz de promover tudo que de bom possa acontecer na vida de uma pessoa para ajudá-la a crescer, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, o exemplo de vocês, e a gente tem a alegria de saber que no Brasil há tantos grupos que realmente se doam, né? Se a gente puder, durante a campanha da fraternidade, multiplicar ainda mais esses grupos, será um ganho muito grande. Padre Jean Paul, eu acho que é importante ainda que você nos dê mais algumas dicas sobre a campanha da fraternidade deste ano, em termos assim de focos ou de atos e ações que a gente pode desenvolver, e realmente uma campanha que seja muito concreta, além de poder cantar um hino bonito, além de tudo isso, que ela tenha gestos muito concretos. O que acompanha, vamos dizer, eu não vi ainda o manual da campanha, mas o que traz para nós assim de mais importante? Então, é muito importante que nas nossas comunidades, desde o pároco até o mais simples dos fiéis, se empenhe em conhecer a campanha da fraternidade e se envolver nesse processo. Não é à toa que ela é uma campanha. Nós queremos algo, nós temos um foco. E para resolver essa questão, nós precisamos do empenho de todos. Então, padres, religiosos, seminaristas, leigos e leigas comprometidos com a ação da igreja, não deixem de conhecer o texto base, de partilhar dessa reflexão que a igreja no Brasil, toda ela, faz sobre a realidade da fome, iluminada pela palavra de Deus. A reflexão é oferecida por nós na CNBB. Nós estamos aí justamente para isso, para provocar e para oferecer a reflexão. Mas a ação concreta, ela tem que nascer em cada comunidade. Então, é muito importante que todos se comprometam com essa reflexão, para que, como o senhor disse, Padre Ulisses, nasça nas nossas comunidades ou se fortifique, aonde há vicentinos, aonde há Pastoral da Criança, aonde há Cáritas, aonde há iniciativas como essa da Daniela, essas iniciativas se reforcem com mais pessoas, com mais cristãos comprometidos com a superação da fome. Em nível nacional, nós temos uma grande ação que é a Coleta Nacional da Solidariedade. Certo. A coleta do Domingo de Ramos. Desta coleta feita em todas as comunidades cristãs do Brasil, 40% vem para a CNBB e forma o Fundo Nacional de Solidariedade. Esse fundo auxilia cerca de 300 entidades em todo o Brasil por ano na sua ação conforme o tema da campanha da fraternidade daquele ano. Mas os outros 60% ficam aí na diocese, na arquidiocese, e formam o Fundo Diocesano de Solidariedade. Esses dois fundos, o diocesano e o nacional, fazem toda a diferença na vida de muitas entidades do nosso Brasil. É uma ação concreta que todos nós podemos e devemos participar no Domingo de Ramos. Muito obrigado. Partilhamos um pouco sobre a campanha da fraternidade deste ano 2023. Dai-lhes vós mesmos de comer. Grave no seu coração.
e procure de alguma forma se engajar, se comprometer, participar, não é mesmo? E se cada família que tem, graças a Deus, o seu alimento de cada dia, pudesse partilhar algo com quem não tem ou tem muito pouco, nós já estaríamos resolvendo esse problema. Mas participe dessa campanha, entre com gosto, participe de alguma forma, ou como diz o Padre Jean Paul, naquela coleta eu vou ser mais generoso ainda, porque eu quero colaborar com isso. Nós já não temos mais tempo de poder continuar conversando, mas eu queria convidar os meus convidados para que juntos rezássemos a oração da campanha da fraternidade deste ano de 2023. Preste atenção, reze conosco e continue rezando durante toda a quaresma deste ano. Ela diz assim: Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora. Até a semana que vem, se Deus quiser.